Rolando a bola, começa o jogo e lá vem Eugênio Leal para a tocada aqui na lateral do grande círculo. Tocou para André. E atenção, que lindo lança, André Rocha. Procurou mais na frente agora para fazer o passe até onde está colocado o Rodrigo Coutinho. Olha que triangulação perfeita. Com ele a jogada vem pela linha direita, vai tentando driblar no primeiro adversário. O Rodrigo Coutinho escava no primeiro, fez a fila no segundo. É agora, tá na hora da entrada da área para o Eugênio Leal. Avançou, cara a cara. Apontou, atirou. Tocou. Bateu, guardou. Que mandou. Valeu. É gol. É nosso, é nosso, é nosso. Nossa! Like pra jogada. Tá lá no fundo do barbante. É do triangulação. Uma verdadeira e maravilhosa triangulação. Assim, vai. Vai que eu tô te vendo. Triangulação, futebol na essência. Com André Rocha, Eugênio Leal e Rodrigo Coutinho. Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso Triangulação, o nosso podcast que está entrando no ar a partir desta data, dia 5 de novembro de 2019. Com muita emoção para mim, com muita alegria. Eu queria, antes, inclusive, de passar a palavra aos meus companheiros, agradecer aos colegas, aos companheiros que participaram da produção dessa abertura do nosso podcast. Um podcast é um programa de rádio veiculado através da internet. E falando em rádio e falando em futebol, nada melhor do que narradores de futebol. E a gente buscou narradores de diversas partes do país para que eles pudessem participar com a gente dessa aventura, dessa nova investida. Então quero agradecer aqui ao Gustavo Manhago, narrador da Rádio Gaúcha de Porto Alegre, e também ao Rafael Collin, que participou com a gente aqui do contato com o Gustavo. Gustavo que participou, tá aí, a voz dele está aí, gravada nessa abertura do programa. Ao Rogério Assis, da Rádio Bandeirantes de São Paulo, e também agradecendo ao Leandro Quesada, que fez esse contato pra gente. Grande Rogério Assis, brilhantes, aliás, todos brilhantes na nossa abertura e nas vinhetas do programa que você vai ouvir. Ao meu amigo Luiz Penido, o garotão da galera, hoje na Rádio Globo do Rio de Janeiro, foi meu chefe durante 15 anos. E ao André Sanches, né, que também participou aí do processo do Penido, a liberação dele para que ele participasse com a gente aqui do nosso Triangulação. Valeu, Penidaço! O Oswaldo Reis, o Pequetito, lá de Belo Horizonte, da Rádio Super de Belo Horizonte, Minas Gerais. Grande figura, grande narrador histórico do Rádio Mineiro, com a gente também. Vai que eu tô te vendo, Pequetito! Também o Expedito Magrini, da Rádio Sociedade da Bahia. Grande Magrini, obrigado a Manuela Avena, que fez o contato para nós. E o Expedito mandou muito bem, como todos. E o Hugo Sérgio, da Rádio Sagres, lá de Goiânia, Goiás. Ele também emprestou a sua voz para o nosso programa, para o nosso podcast. E agradecendo ao Theo José, que fez o contato. É uma alegria imensa para mim ter ao meu lado, mesmo que virtualmente aqui, o André Rocha e o Rodrigo Coutinho, dois caras que eu há muito tempo acompanho e admiro muito pela forma com que eles encaram a profissão, a maneira de analisar futebol, de enxergar o futebol. E é muito legal dividir esse projeto com vocês. Começo com você, André. Um abraço, amigo. Grande abraço, Eugênio. Grande abraço, Coutinho. Abraço a todo mundo que estiver nos ouvindo. E realmente é uma grande alegria estar aqui nesse momento para a gente iniciar esse projeto novo, essa aventura, como você falou. Mas nem tanta aventura assim, né? Tudo muito calculado, pensado, e ninguém está aqui começando uma carreira em comunicação. Todo mundo já teve a sua experiência, então a gente vai tentar fazer o melhor, juntando o melhor de nós três, de quem for o convidado da vez que estiver por aqui com a gente, e a gente vai tentar discutir o futebol como a gente sabe fazer, né? Não é uma coisa forçada, vamos fazer de uma determinada maneira. A gente se identifica
a gente vê as coisas, a gente na verdade não vê as coisas de maneira igual, mas dentro de um mesmo estilo, dentro de uma mesma proposta jornalística e de abordagem, de análise. Eu acho que o produto final tem tudo para ser muito bom, e eu aproveito para reiterar também todo o agradecimento a todos narradores que contribuíram, as pessoas também que liberaram os narradores para que pudessem colaborar aí com a gente. Vamos em frente. Legal. Rodrigo, seja bem-vindo também ao nosso Triangulação. Antes de passar para o Rodrigo falar, eu acho que a triangulação é algo que está faltando no futebol brasileiro. Também por isso o nome do nosso podcast. Ou não, Rodrigo, estou errado? Não, você não está errado não, Eugênio. Obrigado aí pelo convite, pelas boas-vindas. Para mim é um grande prazer, né, fazer parte desse projeto contigo e com o André. Duas pessoas aí que eu admiro há muito tempo, tenho como espelhos profissionais, e é um motivo de muito orgulho fazer parte desse projeto que a gente vai tocar com muito carinho e tentar levar para o pessoal de casa o futebol visto da nossa maneira, né? Como o André bem falou, a gente não vai concordar em tudo, a gente vai discordar, mas a gente tenta enxergar o jogo de uma forma mais respeitosa, mais independente de certas coisas que a gente acaba vendo por aí que, na minha visão, não são muito legais. Mas estou muito empolgado, quero contribuir muito e aproveitar, né? Já pedir para a galera seguir a gente lá no Twitter, o Triangulação Podcast, seguir nosso canal no YouTube também, fazer inscrição lá, assinar o nosso feed também no SoundCloud e mandar sugestão, enfim, cornetar, elogiar. O canal é livre, está aberto para todo mundo participar. Essa é a nossa ideia. E reforçar também o agradecimento a todos esses gênios aí, né, do rádio que emprestam a sua voz aqui. Tá um luxo, tá muito legal e acho que dá uma cara ainda mais profissional para o nosso trabalho, Eugênio. Legal. Dizer que esses nomes já citados aqui contribuindo conosco, há outros grandes narradores e a gente vai girando, vai trazer outras vozes também, além desses que já estão aqui, outros grandes nomes do rádio, nos episódios que virão ainda por aí, né? Em breve a gente vai fazendo outras e novas vinhetas e novas passagens. A gente quer prestar essa homenagem aos donos da emoção, às vozes da emoção do futebol pelo rádio, que, né, acompanham há tanto tempo, né, o futebol, desde lá dos anos 20, já tem gente narrando futebol no rádio, e eles seguem sendo, para mim, os donos da emoção no futebol brasileiro. E agradecer também a narradora, temos narradoras também, a Renata Silveira, que está fazendo aí a assinatura da nossa abertura e também das vinhetas, narradora de futebol dos canais Fox Sports. Grande Renata, uma voz linda, uma profissional competente, que está aí cada vez mais mostrando o seu valor. Muito bem, dito isto, vamos ao que interessa. Vamos falar de futebol, gente. E o primeiro assunto, André, Rodrigo, esse momento do Campeonato Brasileiro, né? Eu vou começar com o Rodrigo, porque aqui é o seguinte, vou explicar para a galera que está acompanhando o podcast. Cada um sempre vai trazer um tópico, cada um de nós três. É claro, vamos ter convidados, não podemos prometer convidados em todos os episódios. Nossos episódios serão semanais, tá bom? A ideia é que sempre na terça-feira de manhã você tenha o podcast já no ar para que você possa curtir, ouvir aí, onde você achar melhor, na hora que você achar melhor. E aí, semanalmente, a gente vai estar aqui fazendo essa triangulação, essa troca de passes, e de vez em quando, sempre que for possível, a gente vai ter um convidado especial para acrescentar outras visões, outros pontos de vista, outras informações, outras ideias ao nosso bate-papo. Ok? Então você pode usar, como disse aí o Rodrigo, as redes sociais para sugerir pautas, para sugerir até mesmo convidados, para sugerir, para criticar, para falar sobre alguma coisa que nós dissemos aqui. E a gente sempre vai trabalhar da seguinte forma: cada um de nós vai trazer um tema para discussão. Hoje a gente começa falando sobre o momento do futebol brasileiro, cada um aqui vai trazer um tópico, e depois sobre assuntos gerais, mais uma vez. O Rodrigo hoje vai falar sobre o Goiás, daqui a pouco.
eu vou falar sobre o Thiago Motta, técnico que está começando o trabalho no Genoa, técnico brasileiro / italiano. E daqui a pouco o André Rocha vai falar sobre o Liverpool. Mas antes, Campeonato Brasileiro. Rodrigo, o tema inicial é o Flamengo, líder que goleou o Corinthians na última rodada. Pois é, Eugênio. E assim, uma atuação que, no meu modo de entender, recolocou o Flamengo no patamar que ele vinha apresentando em rodadas passadas, né? Se a gente for pegar aí o desempenho recente do Flamengo, talvez alguns jogos saíram um pouco daquilo que todo mundo se acostumou a ver. O Flamengo venceu o Fortaleza fora de casa, mas não fez uma boa partida. O Flamengo empatou com o Goiás, teve alguns bons momentos, mas não fez um jogo assim tão regular e contundente. Mas contra o Corinthians, no último domingo no Maracanã, eu acho que voltou a ser aquele time que amassa o adversário, que empurra para trás. Mesmo o Corinthians tendo ali uma chance bem clara de gol antes dos 15 minutos, acho que a partir daquele momento o Flamengo já começou a resolver a partida, né? Uma movimentação ofensiva excelente. Acho que a gente tem que citar a mexida tática feita pelo Jorge Jesus logo depois ali da parada técnica para hidratação, pouco depois dos 30 minutos do primeiro tempo, né? O Flamengo vinha jogando um 4-4-2, que é o esquema, ou 4-1-3-2, enfim, como queiram. Acho que não é tão importante essa definição, muito mais importante a gente enxergar como esse time se movimenta dentro do campo. Mas o que ele fez? Inicialmente era o Bruno Henrique com o Renier no ataque, né? Lado a lado, Renier substituindo o suspenso Gabigol, com Everton Ribeiro e Arrascaeta partindo dos lados do campo. Ele mexeu, né, nessa formatação tática. Ele abriu o Renier pelo lado direito, e aí ele sacrifica um pouquinho, porque não é a característica do Renier jogar aberto pelos lados do campo, mas eu entendi o porquê que ele fez aquilo ali. Ele precisava de um jogador um pouco mais eficiente, né, naquela região central do gramado, onde o Corinthians defende muito bem, empurrou o Everton Ribeiro para ali, né, abriu a Arrascaeta pelo lado esquerdo e deixou o Bruno Henrique um pouquinho mais fixo no primeiro tempo, ali como se fosse um camisa 9. E aí o Flamengo conseguiu criar mais, o Flamengo conseguiu ter um pouco mais de aproximação por dentro, porque o que vinha acontecendo era o Flamengo se movimentando bem, ocupando bem os espaços, mas que quando chegava perto da área do Corinthians, insistia muito na bola cruzada, né? Porque a forma que encontrava de chegar perto do gol era quase sempre pelos lados, que o Corinthians fechava muito bem a entrada da área. Com a inteligência do Everton Ribeiro flutuando por ali, tentando encontrar o espaço nas costas do Ralf, nas costas do Júnior Urso, gerando dúvida nos zagueiros do Corinthians. Eu saio para dar o bote ou seguro um pouquinho mais a linha, e nessa indefinição acabou criando ali a jogada do primeiro gol, né, o pênalti que originou o primeiro gol, e aí a partida se resolveu para o Flamengo. Acho que a gente tem que destacar essa mexida tática, mas sim, um Flamengo que voltou a ser muito intenso o tempo inteiro. A gente viu aos 44 do segundo tempo o William Arão e o Bruno Henrique subindo uma pressão pós-perda. A gente viu aos 47 o Bruno Henrique dar um pique do ataque, um cara que já tinha feito 3 gols naquela partida, e praticamente atropelar um jogador que tinha acabado de entrar, que foi o Michel Macedo, lateral direito do Corinthians, roubando a bola, né? E outros exemplos que a gente viu a partir daquela partida. Então acho que foi um jogo que deixou a torcida do Flamengo um pouco mais segura e, ao mesmo tempo, né, desanima um pouquinho os palmeirenses, os santistas, enfim, quem ainda tem uma certa esperança de alcançar o Flamengo na liderança do campeonato, Eugênio. O André, ficou muito claro, né, que o Flamengo retomou um ritmo, uma pegada contra o Corinthians, mas e a oscilação que aconteceu contra Goiás e CSA? É a pura ressaca da classificação sobre o Grêmio? Ou teve algo mais? É até interessante você falar isso, porque eu conversei com o Felipe Luiz na gravação do programa da ESPN Brasil, do Bola da Vez. Eu fui convidado para ser um dos entrevistadores, e o Felipe Luiz disse mesmo que a sensação era de que foi uma espécie de ressaca. Ele até comparou com a Champions, que muitas vezes na Espanha se fala muito sobre isso, né? Que quando você consegue uma classificação, é um jogo de muita intensidade, de muita desgaste emocional e físico. No meio da semana, no fim de semana, até nos jogos seguintes, se o próximo jogo da Champions for um pouco mais espaçado, ali naqueles primeiros 2 jogos a coisa desanda um pouco. Ele falou que viu acontecer isso no próprio Atlético, onde ele jogou, Atlético de Madrid, no Real Madrid, no Barcelona e em outros clubes. Então ele falou que aconteceu sim, que foi uma mistura disso, e também reconheceu
os méritos do CSA, principalmente do CSA e também do Goiás, né? Ele falou que eram times que tinham as suas limitações, mas tinham um plano de jogo muito claro, e que o Flamengo, exatamente por se reconhecer no momento de oscilação, principalmente quando o CSA aceitou aquele momento difícil de ter que administrar 1-0 depois de ter perdido oportunidades no primeiro tempo. No segundo tempo reconheceu que era melhor administrar, e contra o Goiás também sentiu um pouco a dificuldade. O Felipe Luiz reclama demais de gramado no Brasil, né? E não deixa de ter um pouco de razão, né? Disse que o gramado do Maracanã está complicado, o gramado do Serra Dourada, a grama é boa, mas é muito fofa, e aí desgasta um pouco mais. Então teve essa questão, né? E aí um jogo no Maracanã, um clássico nacional, no horário nobre do domingo, né? Eu acho que isso tudo, o estádio lotado, isso tudo trouxe de volta, motivou os jogadores a manter essa atenção, essa intensidade para continuar mantendo esse alto nível, né, do Flamengo no campeonato, porque não podia. E a própria vitória do Palmeiras também meio que ligou um alerta, né? O Palmeiras tem um aproveitamento de 66,6% no campeonato, então é exato. A cada 9 pontos o Palmeiras ganha 6. Então a partir do momento em que dos 9 pontos ganhou os 9, meio que ligou um alerta, e aí, sem dúvida nenhuma, o Flamengo retomou a concentração. E aí, com a concentração, a execução do modelo de jogo, e na minha visão, essa formação com o Bruno Henrique mais adiantada, ela é muito interessante. Eu acho até que em momentos em que, mesmo com o Gabriel em campo, eu acho que o Flamengo deveria criar soluções para, em alguns momentos, o Bruno Henrique ter esse posicionamento um pouco mais adiantado. Não como era no tempo do Abel, em que o Gabriel ficava aberto pela direita, tinha que voltar com o lateral. Não precisa ser isso o tempo todo, mas como uma variação com o Bruno Henrique, porque realmente ele atacando a última linha de defesa, e ele ligado no jogo, né? Porque nos jogos também contra o CSA e o Goiás deu para perceber que ele estava um pouco fora de sintonia. Ele retomando isso e atacando a última linha, se o passe sair como sai do Everton, como sai do Gerson, aí realmente para defesa adversária vai ficar muito complicado. Aproveita, André, emenda aí o tópico que você levantou sobre a rodada atual, o momento atual do futebol brasileiro. Tem até uma relação um pouco até com o Flamengo, né? A gente vai falar do Grêmio, a recuperação rápida do Grêmio no campeonato, depois de um 5-0, né? Um clube que costuma priorizar competições de mata-mata, clube copeiro, né? Como eles gostam de falar, copeiro e peleador. Então a gente imaginou que com uma eliminação da Libertadores o Grêmio ia se desmanchar, né? E meio que jogar a toalha e planejar o ano que vem. E teria uma queda, seria absolutamente natural, né? Na competição tratada como prioridade, o time ser eliminado numa semifinal de novo, né? Porque o Grêmio tinha uma situação um pouco diferente e pior que a do Flamengo. O Flamengo não chegava a uma semifinal desde 1984. O Grêmio, ano passado, chegou à semifinal. Então, para ele superar a campanha anterior, ele teria que chegar à final. E aí é eliminado. Ano passado foi eliminado pelo campeão River Plate em 2 jogos duríssimos. E aí agora joga uma semifinal. É dominado em 2/3 do jogo em Porto Alegre. E depois é atropelado no Maracanã. É um impacto emocional muito grande. Se você juntar ainda com a eliminação na Copa do Brasil, abriu 2-0 em Porto Alegre, aí tomou os 2-0 de volta do Atlético, perdeu nos pênaltis. Então é um baque muito grande. Mas o Renato soube retomar o trabalho mental com a equipe, a mobilização, e é impressionante a capacidade que ele tem de reinventar o time, né? Ele tentou um 4-1-4-1, 4-3-3 mais cauteloso contra o Flamengo, com o Maicon e o Matheus Henrique mais alinhados e o Michel mais adiantado, na proteção da defesa. E agora ele joga quase num 4-2-4, com o Alisson e o Everton nas pontas e o Luciano meio que alternando com o Diego Tardelli por dentro.
e um time muito ofensivo com o Maicon e o Matheus Henrique por trás. Foi assim no Grenal. E o Grêmio atropelou o Internacional, já havia vencido o Botafogo por 3-0. O Vasco, que vinha de um bom momento, de uma invencibilidade, também venceu por 3-1 em São Januário. Então é um time que se recobrou rápido e agora está aí, já está em quinto. Só depende de si, porque tem um confronto direto com o São Paulo em Porto Alegre, na 36ª rodada. Então tem toda a possibilidade de entrar no G4 e garantir mais uma vez vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Eu acho que a retomada da campanha do brasileiro tão rápida já tinha acontecido na Copa do Brasil, né? Foi eliminado na Copa do Brasil e logo se recobrou e enfiou 4-1 no Cruzeiro, 3-0 no Santos, ganhou do Goiás também de 3-0 na Arena, ganhou do Santos na Vila, né, por 3-0, depois enfiou 6-1 no Avaí. Aí quando retomou a concentração na Libertadores, aí pronto, aí volta a colocar reserva no brasileiro, a não levar tão a sério, mas agora só tem o brasileiro, né? E aí a tendência é o Grêmio ser muito forte, e pode ser um fiel da balança, né? Porque pega o Flamengo em Porto Alegre, e no fim de semana em que o Flamengo decide a Libertadores com o River Plate, ele enfrenta o Palmeiras em São Paulo. Então ele pode complicar a vida do Flamengo ou facilitar, aumentar essa vantagem do Flamengo. O Flamengo até com uma possibilidade, que hoje é um pouco remota, de comemorar 2 títulos no mesmo fim de semana. Ganhar o River Plate na Libertadores e com a combinação de resultados conseguir não ser mais alcançado pelo Palmeiras matematicamente. Então o Grêmio tem um papel preponderante, pode ter um papel preponderante nessa reta final, além do seu objetivo, claro, de ficar entre os 4 primeiros. É verdade. Eu acho que é o lugar dele, né, no campeonato. É o lugar do Grêmio. O interessante realmente, como você colocou, no meu modo de entender, é a questão psicológica, né? A motivacional do time depois da forma como ele foi eliminado. Ele conseguir voltar para o Campeonato Brasileiro e mostrar essa pegada, porque no aspecto técnico é muito claro que ele é muito superior à média do campeonato. E é isso que me assusta mais, porque ele foi superado pelo Flamengo com muita facilidade na Libertadores, nos 2 jogos, né? Mesmo o primeiro tendo sido empate. E ele é muito superior à média do Campeonato Brasileiro. Então, mostra o desnível do Flamengo, né? Que passou com facilidade pelo Grêmio na Libertadores em relação ao resto do campeonato. Na média, né? Não estou colocando aí especificamente Palmeiras e Santos, que estão ali na briga também. Antes de passar para o Rodrigo, eu tinha falado que eu ia falar sobre arbitragem, mas esse é um assunto recorrente, né? Essa questão do impedimento ajustado, para mim, que voltou a acontecer no jogo do Palmeiras e em vários outros jogos, vai continuar assombrando o Campeonato Brasileiro e o futebol mundial, porque não existe essa história, para mim isso é uma falácia, de que, porque tem o software que dá 100% de certeza. Não tem. Isso não existe, porque, primeiro, o jogador pode estar com a parte do corpo encoberta pela câmera, tendo um outro jogador na frente dele. A definição da imagem, às vezes você vai aproximar, você chega lá, você não tem a certeza de onde termina o pé do jogador, se é uma sombra ou se é uma chuteira preta, se é uma meia branca ou uma divisória do campo. Então isso tudo impossibilita para mim a garantia de certeza, além do ângulo da câmera, além do fato da câmera de televisão ter uma dimensão que ela vai afunilando a imagem para o fundo, as linhas não são paralelas, como são no campo. Então, para mim, isso é uma falácia. E o impedimento, quando é muito ajustado assim, vai dar muito o que falar ainda, não só no Brasil. Mas é que eu peguei uns números hoje, queria colocar para vocês e para a galera que está acompanhando aqui, sobre o Botafogo e sobre o Fluminense. Primeiro sobre o Botafogo, né? Impressionante. O aproveitamento dele de pontos no campeonato, até a chegada do Alberto Valentim, era de 40%. Um aproveitamento ruim, é verdade, né? Só que agora caiu para 20%. A média de gols sofridos por jogo era de 1,08. Agora que eu digo, é nos jogos dirigidos pelo Alberto Valentim, tá? A média é de 2,4 gols sofridos por jogo. A média de gols marcados já era de 0,8, ruim, e continua ruim em 0,8.
Ou seja, o Botafogo passou a sofrer muito mais defensivamente e viu seu rendimento no campeonato cair desde a chegada do Alberto Valentim. Para mim, um absurdo a demissão do Barroca, mesmo o time estando naquele momento, né, passando por uma fase ruim, uma oscilação para baixo no campeonato. Para mim, era a única coisa que o Botafogo tinha nesse mar de problemas, era um padrão de jogo definido. Ou eu tô maluco, gente? Não, eu acho que não tá maluco não, Eugênio. A questão que eu questiono é o seguinte, e já fiz isso algumas vezes no meu Twitter, nos lugares que eu tive a oportunidade de escrever. Eu acho que o Barroca ele tinha uma ideia de jogo sim, o Botafogo tinha um padrão de jogo sim, mas para a característica dos jogadores do Botafogo, era um padrão que não se aplicava. Porque a gente viu o seguinte acontecer muitas vezes. O Botafogo tinha a posse de bola, o Botafogo tinha uma boa saída de bola em vários dos jogos, mas o Botafogo não conseguia ser contundente, o Botafogo não conseguia agredir o adversário, por quê? Você pega os jogadores de meio do Botafogo, Cícero, os que jogaram mais vezes, né? Cícero, João Paulo, Gustavo Bochecha, Alex Santana. Vamos botar os 4 aí é sempre um trio de meio campo e ficava revezando. Desses 4, o único jogador que tem uma boa chegada na área, né, que tem uma boa dinâmica de movimentação, é o Alex Santana, que passou boa parte do campeonato lesionado, né, e também foi escalado fora de posição algumas vezes. Algumas vezes até saindo da ponta, tá? Uma coisa que eu sinceramente não via característica nesse jogador para fazer. Então, o Botafogo controlava, mas não conseguia ser contundente. E, ao mesmo tempo, acabava sofrendo defensivamente alguns jogos. Por mais que o trabalho do Barroca também fosse muito bom de ajuste de linha defensiva. Aliás, na minha opinião, esse é o principal mérito do trabalho do Eduardo Barroca no Botafogo. É uma linha defensiva... Daí o número de gols sofridos tem aumentado tanto. Exatamente, né? Uma linha defensiva quase sempre muito bem postada, uma linha defensiva que você não via lateral desgarrando para perseguir, você não via zagueiro desgarrando para perseguir, e a gente pode colocar aí o excelente campeonato feito pelo Gabriel, que é pouco comentado, inclusive. Né? O Gabriel é um dos melhores zagueiros desse campeonato brasileiro, mesmo o Botafogo tendo essa tendo essa campanha, melhor dizendo, muito ruim. Então, assim, eu acho que o Barroca não deveria ter saído, mas acho que faltou ao Botafogo sentar com o Barroca antes, entender qual era o modelo de jogo dele, se aquilo se aplicava no elenco. Eu tô aqui delirando, tá, gente? Isso aí é uma coisa que no futebol brasileiro é quase impossível de acontecer, não é uma particularidade somente do Botafogo. Mas deveria. Deveria acontecer, é o correto. Né, sentar com ele, olha, desse jeito não dá, a gente tem que tentar ver uma outra forma. Por que não tentar um jogo mais direto pro Diego Souza, que é um cara que ganha tudo no alto? E o Botafogo tinha jogadores de velocidade na frente, né? Por que não tentar fazer esse time ter espaço para correr com a bola, não se instalar tanto próximo do gol adversário? No início do campeonato a gente tinha Eric e Luiz Fernando como pontas do Botafogo, depois o Eric saiu, aí ficou revezando ali, cada hora era um diferente. E é um elenco também muito limitado, né? A gente não pode deixar de frisar isso. Eu, sinceramente, hoje o Botafogo está acima do Fluminense na tabela. Mas eu vejo o Fluminense com mais material humano para tentar sair dessa situação do que o próprio Botafogo. Estou muito preocupado, a tabela do Botafogo não é simples, não é fácil. E acho que, infelizmente, a gente pode ter o Botafogo aí lutando contra o rebaixamento até a última rodada, Eugênio. Já que você tocou no Fluminense, vou passar essa outra bola aqui na nossa triangulação pro André, que são os números do Fluminense, que hoje está na zona de rebaixamento, mas é o time que mais finaliza no campeonato. Números do iScout: 427 finalizações, 29 gols marcados. O Fluminense precisa de 14,7 finalizações para fazer um gol. Só quem precisa de mais é o Avaí. O Avaí precisa de 21,2. É um número altíssimo do Avaí. Mas o Fluminense, para fazer um gol, precisa de quase 15 chutes. Só para se ter uma ideia, o Flamengo precisa de 6,3. O Atlético Paranaense de 6,1. Eu acho que o grande problema é essa finalização do time, né? Porque se ele tivesse um aproveitamento melhor, com certeza teria vencido vários jogos que ele acabou empatando ou perdendo de pouco e estaria numa situação, não digo brigando por título ou Libertadores, mas pelo menos numa situação muito mais tranquila no campeonato. O Fluminense tem em média de 13 finalizações por jogo, 19% delas são de cabeça. De cabeça, o Fluminense faz um gol a cada 13,6 cabeçadas. É uma taxa muito pequena de finalização, 6,7% das finalizações
acabam entrando. É claro que há outros pecados no Fluminense, mas mesmo com a troca de técnicos, eu acho que esse continua sendo o maior, André. Porque houve uma manutenção da proposta de jogo. Na verdade, houve um resgate, né? Houve uma tentativa do Oswaldo de Oliveira de tornar o Fluminense um pouco mais vertical. E a partir do momento que não deu certo, os jogadores não gostavam da metodologia do Oswaldo, no trato pessoal também era um pouco complicado. E aí, ao chegar o Marcão chegou para apaziguar os ânimos e meio que falou, olha, ele é auxiliar permanente, então ele estava lá junto com o Fernando Diniz. Então meio que, bom, vamos retomar um pouco daquilo, com um pouquinho mais de cuidados defensivos e, enfim, o que na prática acabou acontecendo é que, assim, sem tempo para treinar e sem o treinador para aplicar a metodologia e as correções, fica bem mais complicado, né? Fica uma coisa meio na intuição, e aí o Fluminense voltou a ficar um pouco espaçado entre os setores, transição defensiva complicada, né? As laterais, Gilberto, o Caio Henrique, é um problema crônico ali, e o que você falou na frente. Em muitos jogos com o Diniz, o problema era se instalar no campo de ataque, ter dificuldade para fazer uma circulação de bola mais rápida, para poder criar aquela situação de gol clara. Mas em outros jogos, assim, aqueles jogos contra Avaí, CSA no Maracanã, foram derrotas assim daquelas imperdoáveis, porque foram muitas finalizações e pelo menos 5 chances claras de gol. E aí realmente faltou qualidade. Aí tem a questão da confiança também, né? O time não consegue uma sequência de resultados positivos, até conseguiu agora com o Marcão, mas é muito pouco, né? E aí entra nessa questão da tabela complicada também, né? Vai pegar São Paulo e Inter fora, vai pegar o CSA e o Avaí fora também. Aí Maracanã com Palmeiras, com o Atlético Mineiro, que também oscila e também está ali por aquela região, né? Se não tivesse tido um bom início de campeonato, poderia se complicar. Então o Fluminense vive essa situação dramática. Eu queria só dar um pitaco rapidinho sobre o Botafogo, do Barroca. Eu conversei algumas vezes com ele e o que eu notei, e ele não negou quando eu falei com ele, era que nessa questão de valorizar a posse de bola, às vezes o jogador tem uma preocupação tão grande com o gesto técnico, em não errar o passe, que ele circula a bola de forma mais lenta. Então ali Cícero, João Paulo, Alex Santana, Bochecha. Então às vezes o jogador, querendo acertar o passe, queria aquela coisa, olha o capricho, mas tem que ser o capricho, mas o capricho rápido. Não dá pra ser aquela coisa anos 80, anos 90, de fazer aquele gesto técnico e tal, posicionar todo o corpo e dar aquele passe que quando chegar no companheiro, o companheiro está mais do que marcado, mais do que pressionado. Então o Botafogo tinha essa dificuldade e tinha também a dificuldade de, no posicionamento defensivo, recuar demais os pontas para fazer uma linha estreita na última linha de defesa, né, os laterais bem próximos dos zagueiros, os ponteiros voltavam muito. E aí ficava o Diego Souza na frente, né, 4-1-4-1, volante entre as duas linhas de 4, Diego Souza na frente. Qual era a válvula de escape no contra-ataque? Não tinha. Então o Botafogo tinha dificuldade, acabava rebatendo a bola, ou então tentava o Diego Souza reter, mas aí o adversário com 5, 10 minutos tomava ciência, né, se adaptava a essa forma de jogar, ou até já chegava com um plano de jogo para fazer a pressão, e o Botafogo ficava sendo acuado ali o tempo todo, e quando tinha posse de bola, o adversário também fazia uma transição rápida, defensiva, e o Botafogo ficava fazendo essa circulação de bola lenta, então ficava uma posse de bola meio que defensiva. Então o time tomava poucos gols, marcava poucos gols, e a gente não pode deixar de citar também, né, o Botafogo, o caos administrativo, financeiro, que tem um enorme impacto aí na vida dos jogadores. O Barroca também nunca negou isso, que era muito difícil fazer qualquer tipo de gestão dentro de um cenário desse. É verdade. É óbvio que o Botafogo tinha muitos problemas, mas eu acho que dentro da situação caótica que o clube atravessa, era o que dava para tentar fazer. E aí jogaram fora o que tinha e só piorou. Bem, gente, uma rápida
transição e a gente já volta falando sobre o Liverpool aqui no nosso Triangulação. Triangulação. Futebol na essência. Com André Rocha, Eugênio Leal e Rodrigo Coutinho. Te contei não, chegando André Rocha. Ok, então vamos falar do Liverpool, que é o atual campeão da Liga dos Campeões, né, principal torneio de clubes do mundo, mas principalmente nessa temporada, líder do campeonato inglês, que parece ser a grande prioridade do clube, depois de ficar um pontinho, fazer a melhor campanha da sua história na Premier League, e ficar um pontinho, fez 97, o Manchester United fez 98 e acabou sendo bicampeão. Então parece ser uma obsessão. O Liverpool, que nunca venceu no formato Premier League, né, que começou em 92. Então a equipe do Jürgen Klopp vai se esforçando vai tentando dividir atenções também com a Liga dos Campeões. O Klopp também é um treinador que não gosta muito dessa coisa de ficar poupando todo mundo, a não ser nas Copas Nacionais realmente, que aproveita até para encontrar soluções para o seu elenco. Mas no campeonato inglês vai dando prioridade e vai dando resultado. 6 pontos à frente do Manchester City em 11 rodadas, apenas um empate com o Manchester United no Old Trafford, 31 pontos em 11 jogos, mas muitas vitórias até aqui, embora a gente não tenha chegado nem na metade do campeonato, muitas vitórias arrancadas a fórceps, com um rendimento um pouco abaixo do que vem sendo ao longo desses anos com o Jürgen Klopp, somente na última temporada o desempenho tem caído um pouco. Óbvio que também tem o estudo dos rivais, o trabalho dos rivais, para uma equipe que está na crista da onda, né? É a referência hoje, né? No futebol mundial, muita influência do Jürgen Klopp pelo mundo, né? No futebol de altíssima intensidade. Então o Liverpool, sendo mais estudado, tem que encontrar soluções. Mas a gente sabe que equipes vencedoras acabam se acostumando com algumas fórmulas. É natural, é humano. E a gente vê o Liverpool hoje vivendo fundamentalmente nos seus laterais, de troca de passes no meio campo, inversões de bola para os laterais, para fazer os cruzamentos na área com o Salah e o Mané mais próximos do Firmino, os três na área para receber os cruzamentos dos laterais, ou então as combinações do trio ali ofensivo, né, o Firmino buscando os espaços entre as linhas, né, entre a defesa e o meio campo adversário, e procurando as infiltrações em diagonal do Salah e do Mané, que também já estão um tanto quanto manjadas, mas que são feitas com tanta intensidade, velocidade, eficiência e imprevisibilidade em termos de drible, em termos de improviso, que acabam também encontrando soluções. E o Liverpool vai vencendo, um 2-1 aqui, um 3-1 ali, um 3-2 aqui, 1-0, e vai, na última rodada, venceu o Aston Villa por 2-1 fora de casa. E tem essa grande vantagem, né, de ter uma proposta de jogo tanto dentro quanto fora de casa, pressão no campo adversário, proposta ofensiva, muita velocidade, muita intensidade. Vai sofrendo, mas vai também pontuando e vai atendendo essa demanda. Continua forte na Liga dos Campeões também, porque é competitivo sempre, né, o Liverpool.
mas a gente percebe que tem uma prioridade a Liga dos Campeões para acabar esse jejum incômodo aí de 30 anos, né, sem uma conquista do campeonato inglês, um jejum que chegou ao ponto do então maior vencedor do campeonato inglês ser superado pelo Manchester United, principalmente na era Ferguson, e agora ser o segundo maior vencedor. O Liverpool quer aproveitar esse momento para retomar a sua hegemonia na Inglaterra. Meu amigo Rodrigo Coutinho, diante da exposição do André Rocha, você não acha que ele está cobrando muito do Liverpool, não? Olha, Eugênio, Botar uma pilha aqui na discussão. Não, eu acho que é o seguinte, né? Quando a gente fala do Liverpool nessa temporada, se eu não me engano, foi uma derrota só, né, pela Champions League pro Napoli, né? Se eu não estou enganado, até me corrijam. De fato, assim, se a gente olhar para os números, é um atropelo. Mas eu concordo com o André quando ele diz que o time ele precisa jogar mais. E por mais que pareça absurdo falar isso, acho que a gente tem esse dever também, porque senão fica aquele negócio, tá ganhando, tá tudo bem, tá empatando, tá mais ou menos, e perdeu, não tá legal. Então eu acho que o time do Liverpool ele tem sim que explorar um pouco mais de variação ofensiva. Eu acho que, por mais que seja uma equipe que ela foi crescendo, né? É interessante a gente observar a linha de crescimento do Liverpool com o Klopp. Primeiro era um time que só reagia, aí depois passou a ter um jogo direto forte e uma reação forte. Aí depois passou a controlar um pouco mais, alcançou a maturidade, foi campeão europeu na temporada passada. E agora acho que tem uma queda um pouco natural por ter conquistado o ápice, né, de um clube europeu na última temporada. Então isso acaba sendo normal. O início do próximo ano, jogadores não vão estar tão concentrados assim, apesar de só uma derrota até o momento. Mas eu acho que é fundamental a gente analisar esse Liverpool muito em cima do poder de definição do Mané e do Salah. Eu acho que isso acaba deixando o Liverpool muito dependente desse tipo de jogada aí citada pelo André, do Firmino buscando ali as costas dos volantes adversários, tentando atrair os zagueiros, tentando atrair a atenção da linha defensiva, e Salah ou Mané entrando em diagonal, na direção do gol, ou recebendo em profundidade para fazer o cruzamento rasteiro depois. É um tipo de jogada que, ok, tá manjada, tá, mas os caras têm tanta qualidade, a característica desses jogadores encaixa de forma tão perfeita que fica realmente complicado de você marcar. Mas vai ter jogo que vai precisar de mais repertório, vai precisar de uma equipe que tenha um pouco mais, uma variação maior de jogadas. Esses jogos vão chegar, aliás, vai chegar já no próximo final de semana, né, contra o Manchester City, o principal jogo aí da temporada do campeonato inglês, jogo que começa a definir muita coisa, e eu tô curioso para ver esse time. Mal, não tá mal, né? A gente talvez esteja sendo até muito exigente, mas também não dá para dizer que é um time que está funcionando maravilhosamente bem, não. Perfeito. Diante disso, é forçoso perguntar sobre o Mundial de Clubes, porque nós temos aí o Flamengo na final da Libertadores, e é claro que todo torcedor do Flamengo fica sonhando em repetir 1981. Não tem jeito. Pegar o Liverpool na final do Mundial e ganhar do Liverpool por 3-0, como fez o time do Zico. Fácil, sonho, né? demais, já que o Liverpool não está dentro de tudo que se imaginava que poderia estar hoje. Vamos lá. Falem para os torcedores do Flamengo. André, fala você primeiro, André. Fala você primeiro. Assim. Não, eu acho assim, é bom ressaltar também, assim, tem o Liverpool, além dos cruzamentos do Alexander-Arnold e do Robertson, tem uma bola parada muito, muito forte, né? Isso tem que ser reconhecido com o Van Dijk, e principalmente o Van Dijk, né? Então, eu fico um pouco com a opinião, volto novamente a falar do Felipe Luiz, não exatamente na entrevista da qual eu participei, mas de uma outra afirmação dele falando sobre isso, que vai ter que ser teria que ser uma partida perfeita do Flamengo e uma partida ruim do Liverpool, porque não dá para comparar nível de intensidade, nível técnico, é muito acima. Eu acho que tanto o Flamengo quanto o River Plate, quem ganhar a Libertadores, tem que se concentrar muito na semifinal para cumprir a obrigação, digamos assim, né? O que se espera é a final do Sul-Americano com o Europeu.
e não tem sido tão fácil, até para quem se classifica, né? Então eu acho que o foco tem que ser principalmente na semifinal. E aí na final, um jogo único, o Flamengo se conseguir passar por todas essas etapas e chegar nessa partida, aí é uma questão de realmente se concentrar, fazer um jogo de humildade, de entender que está no nível inferior e contar com a desconcentração. A gente tem que lembrar que o Liverpool, como eu falei, parece priorizar a Premier League e tem aquela sequência muito complicada de final de ano, e o Mundial, principalmente para os times ingleses, é sempre tratado como um certo engodo, uma coisa que atrapalha a temporada, exatamente por essa tradição deles de ter uma sequência. Há uma discussão, inclusive, agora lá, né, sobre isso, né? Exatamente. Sobre, que tem uma questão de datas da Copa, não é isso? Uhum. No meio ali do Mundial, se eles vão colocar um time alternativo, como é que vão fazer isso? Exatamente, eles tentam, nas Copas eles estão tentando reduzir ao máximo, né? Tinha os replays, eles já diminuíram a quantidade, então eles vão tentando ajustar esse calendário, porque imagina, o futebol mais intenso do mundo ter mais jogos do que todo mundo, do que todos os outros países. Os jogadores da Inglaterra andou sofrendo aí nesse período com muitos tropeços na Liga dos Campeões, porque exatamente chegava no segundo semestre da temporada, os jogadores estavam esfalfados ali daquele esforço. Aí hoje, óbvio, tem todo um cuidado com a alimentação, repouso, etc, até usando a ciência a favor dos jogadores, mas ainda assim é desgastante. E aí, voltando ao Mundial, o Flamengo pode aproveitar esse contexto, esse cenário, para tentar equilibrar as ações. Mas eu acho que o primeiro pensamento é passar pela semifinal e aí chegar e entender que é um cenário muito, mas muito diferente de 1981, em que os jogadores principais do Flamengo, tinha 3 jogadores na seleção brasileira titulares, né, Leandro, Júnior e Zico. Era outro contexto, outra realidade, e os times ingleses mantinham essa visão também de ver o Intercontinental, aquele disputado em Tóquio, como um amistoso, uma situação que não tinha o mesmo tratamento daqui. Não que o Liverpool tenha facilitado o Flamengo, foi lá, jogou, tentou ganhar o jogo, e aí tem a questão da informação. A gente tem que entender que o Liverpool agora vai chegar lá e por praxe das equipes de análise e desempenho, o Klopp vai chegar sabendo, mesmo que ele trate aquilo como um problema na temporada, mas já que tem que jogar, já que é uma decisão, vai ter todas as informações do Flamengo. Muito difícil ser surpreendido como o Liverpool foi há 38 anos. Beleza. Rodrigo, antes da gente passar para o próximo tópico, faz o comercial das nossas redes sociais aí, por favor, Rodrigo. O Twitter, né? Que é a rede social talvez mais ativa aí do futebol. A galera pode procurar lá no twitter.com/triangulaçãop, né? Triangulação Podcast, pode colocar lá que vai achar também. Pedir também pro pessoal começar a seguir a gente no YouTube, né, Eugênio? Que é muito importante. A gente vai subir também os episódios do nosso podcast no YouTube. Então tá lá o podcast Triangulação também no YouTube. E assinar o nosso feed lá no SoundCloud, Podcast Triangulação. Só dá uma checada lá, vai na barrinha de pesquisa que já tá lá o canal com o primeiro episódio, e nas próximas semanas os próximos episódios também. Vem aí também o Instagram e o Facebook, a gente vai fazer um pouquinho mais pra frente, Eugênio. Maravilha. Saindo agora da Inglaterra para a Itália. Sulla lanterna un vecchio vessillo sventola al vento e sulla città, e dalla nord si ode un boato, e il grande Genoa che ha segnato, e in 100.000 cantiamo così. Bandiere al vento, là sulla notte.
E lá vai o Eugênio Leal. Valeu, grande Penido. Um abraço, Penidaço. Estamos juntos, querido. O meu tópico agora, depois que nós ouvimos aí Bandiere al Vento, que é uma música dos anos 70 do Genoa, de homenagem ao Genoa. Temos também o hino do Genoa, para a gente contextualizar aqui, trazer um pouco desse ambiente italiano e falar do Thiago Motta, 37 anos, nascido no Brasil, naturalizado italiano, porque tem ascendência italiana, e ele é o técnico do Genoa, 3 jogos no comando. O Thiago Motta, ele encerrou a carreira de jogador no Paris Saint-Germain, logo depois assumiu o comando do time sub-19 do Paris Saint-Germain, e lá fez barulho porque ele anunciou que o time dele jogava no sistema 2-7-2. E isso chocou muita gente. Como assim 2-7-2? E acabou propondo algo diferente. Como é um cara que teve uma trajetória vitoriosa como jogador, rapidamente, a partir desse seu factoide, ele conseguiu um emprego no time de primeira divisão da Itália. Aliás, onde ele jogou. Depois que saiu do Barcelona, antes de ir para a Inter de Milão, ele teve uma boa temporada no Genoa. Na verdade, esse 2-7-2 dele é simplesmente o seguinte, ele está, ao invés de ler o desenho tático, defesa, meio do campo e ataque, ele faz a leitura do lado. Então, o lado esquerdo tem 2 homens, o meio tem 7, e nisso ele inclui o goleiro, e o lado direito tem mais 2 homens, né? O lateral e o ponta, né? O meia daquele lado ali. Então, na verdade, não tem novidade nenhuma. Se você olhar o time dele em campo, é um 4-1-4-1, variando para 4-3-3, às vezes pode fazer um 4-2-3-1, mas só ele inventar algo diferente que já causou um impacto. E, na verdade, a ideia de jogo dele é uma ideia moderna. Ele procura um time compacto, de muita intensidade, que procure ter a posse de bola sempre que possível e trabalhar essa troca de passes no ataque com movimentação para encontrar os espaços nas defesas adversárias. É um projeto moderno de futebol. Importante falar do Thiago Motta porque é um brasileiro como técnico, algo raro no futebol europeu, nas grandes ligas. Nós vimos recentemente o Silvinho, que não ficou muito tempo no Lyon. E aí, engraçado, porque o Silvinho foi colocado lá por um dirigente brasileiro, isso facilitou a chegada dele, mas talvez tenha facilitado a saída dele também, né? Porque o dirigente brasileiro não segurou, no caso o Juninho Pernambucano, não segurou muito tempo o treinador depois de um início ruim no campeonato francês. Então, o Thiago Motta, ele assumiu o time do Genoa há pouco tempo, tem 3 jogos dirigindo o time. No primeiro jogo, logo, ele conseguiu uma vitória importante sobre o Brescia, porque era um jogo de confronto direto, 2 times lutando para sair da zona de rebaixamento. Venceu esse primeiro jogo por 3-1, e aí a imprensa italiana, a imprensa local, trata ele com muito carinho, com muitos elogios, né? Falaram que ele teve um toque de Midas no seu jogo de estreia, porque os 3 jogadores que ele colocou em campo no segundo tempo foram os autores dos 3 gols. O time foi para uma virada, 3-1, e os gols foram marcados pelos jogadores que saíram do banco de reservas. No segundo jogo, pegou logo a Juventus, em Turim. E esse jogo com a Juventus em Turim foi um jogo em que o time dele sofreu, não conseguiu, obviamente, ter a posse de bola, ficou a maior parte do tempo no campo de defesa com a Juventus martelando, mas conseguiu fechar bem, compactar bem a entrada da área, bloquear os espaços, e a Juventus não conseguia fazer o gol. Até que numa bola de marcação alta no campo de saída de bola da Juventus, eles conseguiram forçar o erro de passe e fazer o gol. Houve um chute do Kouamé, a bola desviou na zaga da Juventus e acabou entrando. O Genoa fez 1-0 em Turim. No início do segundo tempo, perdeu um jogador expulso. E aí não teve jeito. Recuou. Ainda assim, segurou o empate em 1-1. Segurou a vitória. Desculpa, gente. A Juventus já tinha feito um gol, tá? Segurou o empate em 1-1 até os 93 minutos, quando o Cristiano Ronaldo cavou um pênalti. O árbitro foi na dele. Sabe como é que é, né? Jogando com a Juventus, em Turim, 93, está empatado 1-1. E o pênalti em cima do Ronaldo, para mim, não houve. Mas ele marcou e o Ronaldo fez o gol da vitória da Juventus, 2-1. Terceiro jogo foi nesse final de semana que passou. E aí o time foi derrotado em casa
pela Udinese, que estava ali 2 pontinhos acima. Se o Genoa vencesse a Udinese, ultrapassaria e ficaria com um pouco mais de gordura ali. Hoje é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Genoa. E contra a Udinese, o time saiu na frente, fez um belíssimo gol, uma tabela por dentro da área, assim, num espaço muito curto, a defesa postada ali, não havia muito por onde passar, mas toques de primeira do Kouamé com o Pandev, e o Pandev fez o primeiro gol. Só que o Genoa, nesse jogo, não sei se por desgaste físico, não sei se por desatenção, deu muitos espaços no sistema defensivo. E aí a Udinese conseguiu um gol do argentino Depou, empatou, e depois, repito, com muitos espaços ofertados no campo de defesa, a recomposição era muito lenta, o time ia para o ataque e voltava muito devagar. A Udinese venceu por 3-1 com gols já no final. O jogo ficou empatado 1-1 do primeiro tempo. Aos 87 minutos veio o segundo gol da Udinese, e aos 93, 94, de novo gol no final, né? Aliás, olha só que derrota. Os caras levaram um gol do Lasanha. O atacante Lasanha, com esse nome na Itália. Aliás, um belo gol. Um belo gol. Ele deu balãozinho no zagueiro, matou no peito, ficou cara a cara com o goleiro, desviou do goleiro, colocando no canto. É um início de trabalho que me parece interessante, com ideias, mas que precisa ser visto com mais atenção, com mais cuidado. Mas é legal a gente acompanhar o técnico brasileiro numa das principais ligas europeias, né, gente? O que vocês acham aí do Thiago Motta? Eu gosto, Eugênio. Assim, eu dei uma observada com mais atenção, né, quando soube que essa seria a sua pauta hoje aqui, e me chamou a atenção, de fato, esse estilo, né, essa busca por jogar um pouco mais com a bola. Aliás, o futebol italiano recentemente, cada vez mais equipes têm surgido, têm tentado, né, um jogo mais ofensivo, ao contrário do que prega a tradição do futebol local, pelo menos o que ficou famoso aí mundo afora. Mas até equipes menores, né, do que a Genova buscam ter esse estilo de jogo. A gente viu há pouco tempo aí o Sassuolo fazer uma boa campanha tendo esse estilo. A Sampdoria também jogou dessa maneira e fez um bom campeonato italiano recentemente. Então, é uma equipe que você enxerga claramente essa ideia. Agora, eu acho que ele teve essa tacada, não vou falar assim de mestre, né, de gênio, porque é um factoide, como você falou, é meio que uma falácia, não tem esse 2-7-2. Até porque, né, pelo que eu pude observar, em termos de movimentação do time dele, ele dá muita liberdade para os 3 homens mais avançados, né? Não é aquela coisa mais posicional dos pontas bem abertos, esperando a bola chegar. Os pontas, eles entram por dentro também, eles ficam meio muita movimentação. Exatamente, ficam trocando de posição, né? Ficam flutuando ali em cima da linha defensiva mesmo, e muito mais numa região central do gramado. Os laterais, sim, esses dão amplitude pelos lados do campo, os volantes participando muito da circulação da bola ali por dentro. Interessante, né? Vamos observar um pouco mais, são 3 jogos apenas, não dá para tirar nenhuma conclusão tão precipitada assim. Me agrada muito alguns jogadores dessa equipe do Genoa, por exemplo, o Shone no meio campo, né, que jogou no Ajax até a última temporada. Acho que é um volante de excelente passe, o dinamarquês, e acho que é um cara bem talhado para iniciar jogadas de uma equipe que tem essa característica. Eu gosto também do Agudelo, que é um colombiano que estava fazendo sucesso, eles levaram. Agora, o André, muito citado na imprensa italiana, o fato dele ter trabalhado com professores de alto nível. Louis van Gaal, José Mourinho, Frank Rijkaard, Carlo Ancelotti, Rafa Benítez, Antônio Conte, e ainda foi colega de time do Pep Guardiola no Barcelona. Ou seja, escola ele tem, né? A questão... todos esses treinadores que surgem com uma proposta... Ele até falou que esse 2-7-2 não existe, é uma forma apenas de mostrar que os números são cada vez menos importantes, e isso a gente já sabe há alguns anos, né? O próprio Guardiola deu a senha em relação a isso, né? Que em relação aos números não tinha tanta importância. É mais uma questão, uma referência... Guardiola que é a referência dele, Thiago. Exatamente. Então é uma referência didática, né? Tanto do treinador para os jogadores, quanto de nós da imprensa para o público. Apenas para situar aquela pessoa que não de repente está começando a se interessar por esse tema das táticas, das estratégias.
Então a gente usa apenas de uma maneira didática. Então ele falou o básico, né? Que o goleiro é o primeiro construtor e o atacante é o primeiro defensor, né? É um conceito atual, mas que já vigora há algum tempo. Então eu acho que a coisa fica muito em cima de uma combinação muito complexa. Ser gestor hoje de futebol, no caso o gestor de campo, o treinador, é uma tarefa complicada, porque você tem as suas convicções, mas você também tem que considerar as características e as possibilidades dos atletas que você tem disponível. Ao mesmo tempo, você tem que trabalhar para melhorar o desempenho deles, tentar agregar valências a esses jogadores, fazer eles evoluírem dentro de uma ideia de jogo. Então, se o jogador é um jogador essencialmente de destruição, ele mesmo vai entender que ele precisa também ser um jogador de um passe mais qualificado, ele vai ter que melhorar isso. Mas aí tem a questão do treinador saber fazer a medida. A partir de que momento esse jogador já está pronto para se adequar a um modelo de jogo mais definido dentro das minhas ideias. Então, essa medida é que é o grande desafio. E sempre trabalhando convicções que transforme, que gere desempenho e que esse desempenho seja convertido em resultados. Não dá para tirar o resultado dessa equação, porque ele nunca vai deixar de ser importante, porque ele é o objetivo final. Ele não pode ser um atalho. Não se pode criar atalho, simplificar todos os processos em busca do resultado puro e simples, porque a gente está vendo que com o futebol ficando cada vez mais complexo, isso fica cada vez mais difícil de você ter essa forma. Pode funcionar esporadicamente dentro de contextos, dentro de campeonatos, mas para se manter uma competitividade, um trabalho um pouco mais duradouro, você tem que ter mais conteúdo de jogo, buscar essa sintonia fina entre o que o jogador pode te entregar e o que você vai propor jogo a jogo para esse time. E os jogadores hoje têm que ser cada vez mais versáteis taticamente, cada vez mais versáteis na sua capacidade de adaptação ao que o adversário coloca para você. Então é outra medida difícil de fazer. Até onde vai a sua convicção e até onde você tem que dar a resposta para o adversário. Então não é fácil, e o Thiago Motta está dando esses primeiros passos e a gente tem que acompanhar exatamente a evolução e entender que é um início para ele, né? Houve essa empolgação toda com o Silvinho e houve a oscilação natural, não é fácil. Então vamos acompanhar o Thiago Motta. É interessante isso, mas eu acho que a gente não tem que se prender tanto a essa questão das ideias, porque se os jogadores não podem entregar naquele momento, e se você não tem tempo para trabalhar isso, e se você não tem dinheiro para contratar o jogador que se adeque, aí eu acho que o treinador tem que ter a sensibilidade de entender até onde ele pode ir com as convicções dele, até porque para ele galgar uma situação em que ele tem um clube maior, com maior capacidade de investimento, no mundo inteiro, vai ser avaliado o desempenho? Vai, mas principalmente os resultados que vão colocar esse treinador, a não ser que seja um caso como o Guardiola, né, que tinha uma história no Barcelona e deu uma resposta super rápida. Aí é questão de gênio, né, da exceção, mas a regra é o treinador ir evoluindo ao longo do tempo, e isso requer amadurecimento, aprendizado diário, e o treinador tem que ir aprendendo e ir aplicando para ir evoluindo, e a gente tem que ter essa compreensão e essa paciência de que não é todo mundo que vai conseguir um sucesso imediato, e a gente aqui às vezes se esbarra nesses julgamentos muito definitivos, né? É professor Pardal, é gênio, quando está vencendo é gênio, depois é professor Pardal, e essas outras milhões de rótulos que se usa para se colocar, para ficar se rotulando e colando as etiquetas e botando as pessoas em prateleiras, né? Eu não acho isso bom. Então eu acho que é válido essa tentativa do Thiago Motta, mas é um processo e a gente tem que ir acompanhando. Por falar em treinador, né, sobre esse momento, sobre essa transformação de treinador, amadurecimento, desenvolvimento de trabalho,
vamos voltar ao Brasil e o Rodrigo Coutinho vai falar pra gente sobre o trabalho do treinador que já está no mercado há muito tempo. Esporte Clube, eu sou Goiás e vou vibrar até o peito me doer, até perder a voz. Eu sou Goiás até morrer. Eu sou Goiás de coração. Cada vez nossa torcida cresce mais, eternamente serei Goiás. Lá vai Rodrigo Coutinho pro campo de ataque. Valeu, Hugo, Eugênio, André. A gente pode falar um pouquinho aí do trabalho do Ney Franco à frente do Goiás, né? Claro que não se trata aqui de dizer que é um trabalho estupendo, maravilhoso, que o Goiás joga um futebol sensacional, mas eu acho que a gente tem que levar em consideração 2 fatos que aconteceram no primeiro turno do Campeonato Brasileiro e em outras partidas também que não tiveram placares tão elásticos, mas que a gente percebeu um problema defensivo muito grave no Goiás, né, que era, em primeiro lugar, a intensidade. Vamos lembrar aqui, Flamengo 6, Goiás 1, Santos 6, Goiás 1. 2 partidas assim onde ficou muito claro, o time do Goiás não conseguia ter intensidade na abordagem de marcação, era um time que, no popular, marcava muito com o olho, muito mole na hora de dar o combate no time adversário, e, além disso, era um time que ocupava muito mal a sua área. Vários e vários gols do Goiás no primeiro turno, jogada de linha de fundo, cruzamento para trás, o centroavante adversário ou o meio adversário vinha de trás, batendo com liberdade para fazer o gol. O Tite, quando treinava o Corinthians ainda, ele popularizou essa região ali da zona do funil, né? Ele sempre até falava, a zona do funil tem que estar fechada. Se você defender bem a zona do funil, ninguém vai conseguir finalizar dali. E, de fato, isso tem toda a relevância. Dificilmente a gente vê um gol que não saia dessa região, né? Que saia dali, que pegue da marca do pênalti até um pouquinho antes da meia-lua. Então o Goiás tinha muita dificuldade para fazer o básico defensivamente. O Ney Franco chegou, né, no finalzinho ali do primeiro turno, depois de uma derrota do Goiás para o Corinthians em São Paulo por 2-0, e estreou numa partida em que o Goiás foi derrotado pelo Vasco, demorou um pouquinho a conseguir corrigir esses problemas defensivos, e hoje a gente tem um time do Goiás muito mais competitivo. Repito, não é uma equipe que vai marcar a história na própria trajetória do Goiás, né? O Goiás tem algumas ótimas campanhas aí de Campeonato Brasileiro, foi 3º lugar 2 vezes, revelou vários jogadores, incomodou várias vezes os clubes maiores do futebol brasileiro, mas acho que dá para a gente dizer que o Goiás está confirmado na Série A do Campeonato Brasileiro de 2020, um time que veio da Série B, um time que não tem tanto investimento assim, mas que conseguiu, no meio do caminho, ajustar as coisas com a contratação do Ney Franco. É um time que se fecha melhor, é um time mais intenso sem a bola, acho que isso ficou muito claro no jogo contra o Flamengo, e um time que manteve as características do antecessor, né? No caso, o Claudinei Oliveira, que começou o campeonato. O que era o time do Claudinei? Era um time muito direto, muita ligação direta, buscando quase sempre a movimentação do Michael em velocidade. Isso permanece. Acho que até ganhou um pouquinho mais de repertório ali com o Rafael Moura escorando essa bola, né, com o Iago Felipe, aquele jogador que era meia do Vitória, está jogando um pouquinho mais adiantado hoje. Começou como volante nesse campeonato, mas está jogando um pouquinho mais adiantado com o Ney Franco. Tem o Léo Senna no meio campo, que é um jogador com passe muito qualificado, principalmente passe longo, e um jogador que desperta sensações ambíguas aí em 2 grandes torcidas do futebol brasileiro. O Rafael Vaz, né, que começou muito bem no Vasco, depois caiu, teve um bom período no Flamengo lá em 2016, depois caiu muito, né? A torcida do Flamengo não quer nem ouvir falar do Rafael Vaz, não quer nem ver o Rafael Vaz pintado de ouro, mas vem fazendo um bom campeonato brasileiro. Depois que o Ney Franco assumiu o comando da equipe, ele reassumiu a condição titular, é o capitão do Goiás hoje, e dentro desse estilo de jogo mais direto, tem um bom passe longo. Então, é uma conexão muito vista no time do Goiás, esse passe longo do Rafael Vaz, buscando o Michael em velocidade, que é um jogador que acho que a gente pode falar um pouquinho mais também. Acho que
tem muita coisa ali para ajustar taticamente, é um cara um pouco afobado às vezes, prende muita bola, mas eu vejo no Michael uma virtude de jogador de time grande. Ele não se esconde nunca, seja qual for o adversário, seja qual for a situação, ele vai para dentro, ele pega a bola, tenta o drible, tenta a jogada individual, vai no fundo, busca o Rafael Moura, que voltou a fazer gol aí no time do Goiás. Então, é uma equipe que melhorou bastante, se tornou mais competitiva. Só para contextualizar, passando aqui alguns números do time do Goiás com o Ney Franco. São 23 jogos, contando também as partidas da Copa Verde, 10 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, 32 gols pró, 30 gols contra. Se a gente considerar apenas a campanha no segundo turno, Goiás é o 5º colocado. Por elenco que tem, está muito acima da expectativa e um aproveitamento aí com o Ney Franco total de 50,7%. Se o Goiás tivesse esse aproveitamento desde o início do campeonato, o Goiás estava na frente do Corinthians hoje, que tem um elenco muito superior. Então é isso, galera. O time do Goiás, na minha visão, vem fazendo aí um segundo turno bem acima das expectativas. Eu acho que assim, eu não vejo um grande futebol no Goiás. Aliás, não é isso que está dizendo, né? Mas é um time que se arrumou, né? Que tem a sua organização hoje, que tem o seu modus operandi definido. E num campeonato em que muitos times não têm isso, ele acaba sobressaindo, né? E conseguindo fugir lá daquela zona de perigo. Se você olha lá para trás, tem muito time que não sabe o que faz, né? Nem com a bola, nem sem a bola. O Goiás sabe. E com a bola, principalmente, é passar para o Michael. Porque ele tem velocidade, ele tem um drible sensacional, chuta muito bem e ele tem visão de jogo ainda para encontrar, às vezes, bons passes, bons cruzamentos. Eu acho que passa muito por ele. Eu acho que também que o sistema defensivo arrumou muito depois da entrada do Gilberto na cabeça de área ali. Né? Mais uma do Ney Franco. O André, você vê isso aí como uma volta por cima do Ney Franco, que já tinha trabalhado no Goiás, puxado o Goiás da Série B para a Série A. É uma volta do Ney Franco ao mercado? Olha, eu acho sinceramente muito circunstancial. Eu acho que foi um contexto favorável e principalmente a gente tem que lembrar, e nos jogos isso fica bem claro, o Goiás melhorou um pouco o posicionamento defensivo. Mas o Tadeu, o goleiro, ele tem uma importância muito grande. O Goiás muitas vezes me lembra o Fluminense campeão, quer dizer, guardando todas as proporções, apenas nesse aspecto que eu vou apontar agora, que teve uma defesa pouco vazada, mas você ia lá ver o goleiro que tinha feito mais defesas no campeonato tinha sido o Diego Cavalieri, né, no Campeonato Brasileiro de 2012. Então não era tanta solidez defensiva, era um goleiro realmente muito inspirado. E o Tadeu é um grande goleiro e que garante o Goiás muitas vezes. Em muitos jogos o Goiás vive basicamente das defesas do seu goleiro, do passe longo do Rafael Vaz, como o Rodrigo apontou muito bem. Agora acrescentando esse pivô, essas escoradas do Rafael Moura e também a presença do He-Man lá dentro da área, ainda dá um caldo no Campeonato Brasileiro. E o Michael, né? E o Michael é o outro cara que realmente é a referência, é um jogador que impressiona pela constância, pela regularidade dele. Ele tanto até física, ele no final do jogo ele tá dando pique do mesmo jeito que no início. Bola longa para ele, se esticar 5, ele vai 5 na mesma intensidade, na mesma velocidade. É impressionante. É um jogador realmente que destoa do time. Então não vou dizer que vive desses 4 jogadores, mas eu não vejo coletivamente uma evolução do Ney Franco. Ainda parece ser um treinador de uma geração anterior que ainda não conseguiu se adaptar totalmente à questão da compactação dos setores, a coordenação dos setores, as basculações, a transição ofensiva e defensiva rápida. Ainda não consigo ver. Teria que ter um outro contexto, um outro trabalho do Ney Franco para ver se dá essa resposta melhor. Mas é óbvio, ele voltou ao mercado e está fazendo uma campanha bem interessante com o Goiás. É ele que está no comando técnico, o time reagiu sobre o comando dele, então obviamente que ele tem mérito ali. Mas em termos de evolução dele como profissional, eu acho que a gente tem que esperar mais um pouquinho, né? É um profissional que vem dali de 2005, 2006 e com as transformações constantes do futebol, ele ficou um tempo longe do mercado, é até natural
que isso aconteça. Então acho que a gente tem que esperar um pouquinho ainda. Maravilha. Senhores, já estouramos bastante o tempo que a gente tinha imaginado aqui. Mas pra estreia tá valendo tudo, Eugênio. Na estreia a gente pode passar um pouquinho. Tá liberado. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. E que a galera que tá ouvindo também, bom, né? Que possa voltar semana que vem. Principalmente. O Rodrigo, repassa então as redes sociais pra gente já ir se despedindo aqui da galera. Bom, primeiro o Twitter, né, Eugênio, que hoje, falando de futebol, é o mais interessante, né? A galera pode acessar lá, twitter.com/triangulaçãop. Tá, gente? Triangulação Podcast, é só acessar lá. E no YouTube também, a gente tá com o canal no YouTube, subindo inclusive esse episódio lá, né? Triangulação Podcast, é só vai lá na barra de pesquisa dos canais, Triangulação Podcast, você entra lá, faz a sua inscrição. Importante não deixar de ativar a notificação, né? Toca lá no sininho, que toda vez que a gente subir aqui um episódio do podcast, você vai receber no seu celular, no seu e-mail, o aviso que tá lá. Então você vai lá, entra, ouve e deixa a sua opinião. E o SoundCloud também. A gente tá no SoundCloud, é só assinar lá o nosso feed de notícias. A mesma coisa acontece. Quando entra no ar, você vai receber um e-mail, uma notificação no seu celular, que o episódio já tá disponível. Então é isso, Eugênio. Valeu. Algum abraço para papai e mamãe? Agora tem que mandar abraço pros filhos, né? Meu filho Bernardo é ouvinte de podcast, então um abraço pro meu filho Bernardo. Posso mandar pra minha namorada? Claro. Vou fazer uma graça, né? Senão não fica feio. Mandar um abraço pra Flávia. Um beijo pra Flávia, minha namorada. Então vou mandar um beijo pra minha mulher Angela também, pro meu outro filho, o Renan. Senão é cobrado. André, contigo, irmão. Deixar um beijo pra minha mulher que dá essa força aí, né? Me libera para esses momentos. A gente se vê tão pouco, ela é professora e eu jornalista, então você faz ideia, né, dos horários totalmente trocados. E ela é sempre muito paciente, muito participativa aí na minha carreira e sempre libera aí para todas essas empreitadas aí do jornalismo. Então um beijo para ela, para Cláudia. Maravilha, gente. Semana que vem tem mais Triangulação. Um abraço a todos. Triangulação. Futebol na essência. Com André Rocha, Eugênio Leal e Rodrigo Coutinho.